Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aqui à construção da nossa planilha. E nesse momento nós vamos estar falando sobre o código da peça, ok? Ora, falar sobre o código da peça significa que nós vamos pegar todos os equipamentos que estão aqui com seus códigos já descritos e planilhados e pegar esses equipamentos e buscar aí informações sobre as peças que compõem esses equipamentos. Essas informações, quando a manutenção não tem aí uma biblioteca técnica, etc., então elas podem ser conseguidas aí direto com os fabricantes através de catálogos, ok? Que é o nosso caso aqui. Nós não vamos fazer todos os equipamentos, porque senão ficaria muito extenso a nossa conversa aqui sobre planejamento de manutenção. Então nós vamos escolher uma bomba aqui dentro do sistema. Vamos pegar essa MBA3 aqui, por exemplo, que pertence ao sistema aí de resfriamento dos tanques de leite, ok? É um equipamento fácil de a gente poder tirar aí as informações sobre as peças que o compõem. Então vamos ver como é que a gente consegue aí, dentro dessa coluna aqui da planilha, a gente consegue aí colocar essas informações aí, esses códigos da peça e as informações referentes a ela, ok? Então vamos dar seguimento. Bom, pessoal, essa parte aí, que é a parte do cadastramento das peças, ela tem as suas importâncias, ok? Como é que nós conseguimos obter essas informações aí? Bom, se o projeto é novo, ou seja, vai ser construído em uma fábrica nova, então nós temos uma biblioteca técnica. Essa biblioteca técnica, ela deve constar aí as informações pertinentes às máquinas, aos equipamentos. Então basta que a gente vá buscar isso. Ora, se não temos essa biblioteca técnica, então nós temos que buscar os projetos, buscar na área os fabricantes dos equipamentos e buscar essa informação de alguma maneira. Essa informação ela existe. Então, no caso específico aqui nesse slide, nós vamos estar aqui demonstrando aqui que existe uma informação, e essa informação nós temos um catálogo aí, digamos aí que a bomba, ela seja aí da marca, fabricante Schneider ou Schneider, né? E aqui, como a gente pode ver aqui no catálogo, nós temos a bomba, ela é uma bomba centrífuga monoestágio, da série BC22, não é isso? Ora, então no catálogo aqui a gente tem todas as informações que a gente pode estar buscando para poder completar aí mais à frente o círculo de informações precisas que a gente tem que ter sobre o equipamento até para traçar o plano de manutenção dele. Então tem as aplicações gerais, detalhes técnicos do produto padrão, opções, né, notas de importância e notas de observações. Nós temos aqui uma tabelazinha aqui onde nós temos um modelo. O nosso modelo aqui nós vamos escolher para cadastro aqui, ó, a BC22R de 1,5 polegadas. Ela tem aqui um motor com uma potência de 10 CV, e aqui nós temos outras informações que são referentes à questão das características hidráulicas, né? Ou seja, aquilo que vai nos atender dentro da essa altura manométrica aqui, o que a gente vai ter de vazão para atender. Isso aí foi calculado em projeto, mas isso aqui são informações que são importantes conter na manutenção, até para traçar um diagnóstico de algum problema. Então, vamos dar seguimento então, para verificar aí outras informações que são pertinentes ao cadastro. Ou seja, para a gente criar o código dessas peças que existem, que compõem a nossa bomba, ok? Bom, pessoal, nesse slide agora, nós temos aqui, por exemplo, a continuação aí da pesquisa aí do nosso equipamento, a bomba que a gente está olhando. E nós temos aqui a informação do fabricante aqui, por exemplo, essa vista explodida do conjunto motorbomba, né? Então nós temos aqui o motor, né? 2 aqui nós temos uma chaveta e assim por diante. Nós temos todas as peças enumeradas aqui, colocadas dentro da nossa tabela, ok? Aí temos aqui o código de componentes dos produtos e etc. Então essa tabela aqui serve para a gente poder começar a criar algumas informações, tá? Isso aqui naturalmente, tanto em papel como eletrônico, vai para a nossa biblioteca técnica, porque nós vamos precisar de mais informações aqui para compor alguma estrutura de dados lá para frente, quando nós estivermos utilizando
um software de gestão de manutenção para cadastrar essas informações. Então, nós temos aqui o item referente ao desenho explodido, nós temos aqui a descrição desse item e assim por diante, né? A nossa bomba aqui, nós falamos que é a B22R de 1,5 polegadas, que é essa daqui, ó. Então aqui tem todos os dados, motor de 10 CV, não tem, observação aqui, ó, em referência ao motor, tá? Como ele não fabrica o motor, ele compra esse motor, então nós temos aí somente alguns dados específicos, então nós temos que buscar mais para frente informações sobre as peças desse motor, porque a ideia de cadastrar peça é ter realmente um rastreamento total daquilo que a gente precisa ter para controlar na manutenção, ok? Então isso é muito importante, estar observando os catálogos, as informações que tem dentro dele. Então vamos dar seguimento aí ao nosso planilhamento. Bom, pessoal, nessa imagem agora, nós podemos observar que nós temos uma vista explodida de um motor. Ele é um motor W21 de alto rendimento cruise. Estou dizendo que é aquele motor da bomba, não. Mas aqui tem todas as peças que provavelmente a gente pode criar na estrutura aí, para completar nossa estrutura de informações do nosso banco de dados aí, para poder montar um plano de manutenção interessante. Agora, o mais interessante é buscar as informações sobre o tipo específico do motor, né? Porque ele tem dados técnicos e especificidades de manutenção que a gente tem que considerar no plano de manutenção. Mas mais à frente a gente vai estar vendo isso quando estiver criando esse plano de manutenção, quais são esses dados que a gente precisa ter para poder estar controlando. Então a gente tem as peças aí, por exemplo, aqui, ó, dentro do motor, nós temos a tampa traseira desse motor, ok? Que na realidade é essa aqui que é a tampa traseira, tá? Tem uma distorção aqui de formação. Essa aqui é a tampa defletora. Nós temos uma ventoinha, o ventilador, né? Um anel de O-ring, né? Que é um anel de vedação aqui, onde vai alojado o rolamento. Aqui dentro tem um outro anel, mas não está colocado aí, a gente tem que buscar essa informação. O rolamento, o tipo de rolamento que é aplicado no motor. Esse aqui é o estator, que é a parte interna do motor, aqui é a minha carcaça, tá? Aí nós temos aqui também a caixa de ligação, né? Vedação dessa caixa de ligação, a tampa da caixa, o rotor, que é a parte girante do motor, a chaveta, né, de trava do motor que está lá na frente. Nós temos o anel de fixação do rolamento, a tampa traseira, né, tem um anel O-ring aqui também, novamente, né, que é para coisas os parafusos. Tá? E isso aí depois a gente vai estratificando essas informações, mas é muito importante perceber que para o plano de manutenção essas informações são absolutamente necessárias, tá? Principalmente para o chamado aprovisionamento. Se eu vou fazer uma manutenção substitutiva, uma manutenção corretiva planejada, nós temos que ter aprovisionamento, ou seja, temos que ter a peça que nós vamos trocar na prateleira de exposição da manutenção para o dia, data e hora certa. Ok? Então vamos dar continuidade aí. Bom, pessoal, agora nós voltamos à nossa planilha aí, tá? Continua a mesma situação, departamento industrial é o DEPIND, né? O setor é o setor 1, que é o setor de utilidades, o processo é o processo de geração de água gelada, a máquina é o gerador de água gelada número 1, a célula não existe, o sistema, né? O que a gente está, a tag que a gente está do sistema da máquina, continua, nós escolhemos aí o SRTQL1, né? Que é o sistema de resfriamento. Nós pegamos aí o equipamento MBA3. Aqui eu já coloquei mais alguma informação, né, que depois a gente talvez possa necessitar dessa informação para identificar esse MBA3. Conjunto motobomba para água número 3, fabricante Schneider, código BC22R, 1,5 polegadas. Isso aqui eu extraí da onde? Extraí lá do catálogo, ok? Aí vamos certificar as peças. O que eu usei para fazer, criar os códigos das peças? Referenciando a bomba MBA3, criei 3 dígitos, mais do que o suficiente, tá? Não tem, até 999 códigos aqui, a gente não usa isso tudo, mas criei 3 dígitos aí para a gente cadastrar as peças. Então, referente a MBA3, o código 1 referencia o que? O motor completo, o motor de indução trifásico da marca VEG, 10CV, 2PRO, 380 volts, 60 Hz, IP55, flange FF, tudo isso aqui eu extraí aonde? Consegui obter essa informação através de um catálogo da VEG, tá? Essas informações elas têm que ser corretas, tá? Elas podem aumentar como pode diminuir de acordo com a necessidade lá na frente no cadastramento, tá?
Aqui, por exemplo, MBA3002 é o código do rolamento traseiro do motor, que é o 6207ZZ. Isso vai nos permitir, depois, com esses dados todos que a gente tem aqui, cadastrar essas peças aí para poder ter dentro do plano de manutenção e dizer assim, eu preciso ter um motor desse reserva. Entendeu? Então a gente vai ver lá no planejamento da manutenção mesmo, a criação do plano de manutenção deste equipamento, quais são as necessidades de se ter isso daqui, né, na prateleira, ter como reserva ou não ter, e assim por diante. Assim como as ações de mantenabilidade desses equipamentos, dessas peças nesses equipamentos. Ok? Então estão aqui algumas dessas peças listadas, né? Lembro, volto a falar sobre essas peças aqui, elas são todas referenciadas em catálogo, né? A gente pode buscar na área também, tem algumas informações que a gente mais para frente vai precisar ter, que vai nos fornecer mais precisão para poder obter a peça, né? Sem erro, né? A peça está errada, comprar a peça errada, aí o serviço não é feito, etc. Então essas informações têm que ter uma fidelidade, né, muito grande, né, até estar correto mesmo para poder não dar nada de errado no nosso planejamento de manutenção. Ok? Então vamos seguir aí à frente aí para a gente continuar nossa explicação sobre essa planilha. Bom, então pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade. Então nós estamos falando agora sobre a coluna da subtype componente, né? Ou seja, sobre os componentes que existem dentro da máquina GAGU. Ora, componentes são todas aquelas peças que são bastante repetidas, como por exemplo essa tubulação, né? Então a tubulação que tem aqui, ó, toda ela é repetida, então isso vai entrar como componente no nosso cadastramento. Vai estar justamente um registro muito grande de códigos, né? Então entra como componente um código só, e aí você cria aí talvez uma família desses componentes para poder ter isso daí à disposição aí para compra e etc e tal. Ok? Então vamos ver aqui, por exemplo, não vamos registrar todos os componentes aqui, vamos ter uma ideia aqui, por exemplo, nós vamos estar fazendo aqui em cima da MBA3, os componentes que existem aqui, por exemplo, dentro de entrada e dentro da saída dessa linha aqui, ó, até o manifold número 2 aqui, ó, e até os tanques e retornando, ok? Essas tubulações, curvas, conexões, flanges, e assim por diante. Vamos mostrar isso lá na tabela, como é que a gente está listando. Isso aí, naturalmente, a gente vai conseguir num catálogo, né? Buscar num catálogo de fabricante, ou num projeto aí, construtivo, onde tem uma lista de peças, e assim por diante a gente pode estar cadastrando. Ok? Bom, pessoal, então a planilha nossa dá seguimento é aquela mesma planilha, né? O que muda aqui agora é que entrou a subtype componente. Então, como é que eu criei os códigos da subtype componente? Bom, referenciando ao processo SRTQL1, que é o sistema de refrigeração de tanques de leite número 1, eu tenho o código que é SRTQL1, né? Aí eu tenho 3 dígitos também, até 999, né? Também não tem necessidade, mas está no bom tamanho. Então é esse código aqui que eu estou utilizando para identificar a subtype componente. Quem é essa componente aqui? É um tubo de aço inox 304L norma A270, diâmetro externo de 2 polegadas, quebras de 10, né? 10,8, né? Que corresponde a 2,77 milímetros, né? A aplicação, isso tudo foi encontrado no catálogo, tá? No fornecedor de tubulações de aço inox. Então tá aqui todos os códigos que eu criei aqui, ainda falta preencher alguns outros, etc. Então assim a gente vai construindo nossa planilha e buscando essas informações. Ok? Nós vamos encerrar por aqui a nossa apresentação, e na próxima apresentação, que é o bloco 2, parte 4, nós estaremos falando sobre outros assuntos pertinentes a esta planilha e ao software de gestão de manutenção, ok? Onde a gente já vai começar a estar inserindo isso dentro de um processo de gestão eletrônica.
Então, até lá, meus amigos.